Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado no Cerrado brasileiro. Trata-se de um documento que muitos ainda produtores não receberam, alguns receberam todos esses detalhes, um documento extenso em mais de 31 páginas, com detalhes a respeito da expectativa da aplicação de um protocolo voluntário junto a diferentes públicos, né? Que sejam eles os frigoríficos, que podem comprar apenas gado dos fornecedores diretos, os fornecedores diretos de gado que fornecem as informações aos frigoríficos para uma análise da conformidade ou não para o fornecimento desses animais para a indústria, as empresas compradoras ao final da cadeia, aos investidores e também a pressão internacional de organizações não governamentais que contribuíram para a formação, para esse documento que pode, de alguma forma, impor restrições, principalmente nas áreas de desmate legal após 2008. É um documento extenso que carece de muita interpretação, muita análise, e é lógico, para poder comentar um pouco desse documento, nós convidamos o Dr. Juliano Quélio, que já está conosco, ele está em São Paulo hoje e vai falar exatamente sobre esse protocolo, sobre esse documento, a que muitos produtores ainda não tiveram acesso, portanto, algo que certamente vai trazer preocupações, levar dúvidas para os produtores que já estão aí com vários encargos, né, várias restrições à produção aqui no Brasil. Antes de mais nada, muito obrigado, doutor Juliano Quélio, pela participação. Boa tarde, Sérgio Braga. Boa tarde a todos os nossos espectadores do Tempo e Dinheiro. Uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Alguns produtores, inclusive do MS Mato Grosso do Sul, já receberam esse documento, mostrando exatamente quais são os requisitos para poder fornecer gado às indústrias que fazem parte desse mesmo protocolo, são patrocinadoras desse protocolo. Aliás, dá para poder resumir o que seria, na íntegra ou na essência, esse protocolo de monitoramento voluntário, né, de fornecimento de gado, né, de fornecedores de gado no Cerrado, doutor Quélio? Interessante fazer essa síntese do que seria isso. Mas, a princípio, depois de 2 anos aí de preços baixos, custos elevados, nós temos nada mais do que uma burocracia de 11 itens a serem observados por aquele que vai vender o gado. E isso a pretexto de mostrar para a comunidade internacional que a nossa pecuária é sustentável, atende o social e atende a governança. Basicamente seria isso, Sérgio. Bom, e de alguma forma esses 11 itens, né, compõem, né, falam exatamente sobre a questão de desmatamento, conservação da vegetação nativa, né, até agosto, né, até o dia 1º de agosto de 2008, quando começou esse monitoramento, questão de terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservação, embargos ambientais, IBAMA, ICMBio, etc. Agora, os produtores, de alguma forma, eles se veem numa sinuca de bico, porque se for atender a todos esses critérios, alguns vão ficar com as propriedades inviabilizadas para poder dar continuidade no fornecimento de gado ou até mesmo para essas indústrias, essa única, né, por dizer assim, empresa que praticamente tem um monopólio das indústrias, né, de indústrias frigoríficas aqui no Brasil, que é a principal patrocinadora nesse caso. Inviabiliza esse documento, chama mais atenção por qual critério, doutor Quélio? Olha, Sérgio, assim, como você disse no começo da sua apresentação, é um documento extenso de 30 e poucas páginas, com 11 requisitos, e ali como que serão cumpridos esses requisitos, e se você barrar em algum deles, como que você vai fazer para contornar isso, né? Então, a princípio, nem seria de interesse das empresas que compram carne também sair barrando todo mundo, não é verdade? Mas ali eles já têm requisitos, por exemplo, dessa questão ambiental que você colocou. Eu vi alguns vídeos na internet
das pessoas dizendo que quem desmatou a partir de 2008, mesmo legalmente, estaria impossibilitado de vender gado. Por exemplo, isso não consta no documento. Consta sim que pode dar um falso positivo ali para desmatamento, ou então, se aconteceu o bloqueio, existe uma medida de desbloqueio, que é você apresentar a sua licença de desmatamento ou o seu projeto de recuperação da área assinada lá pelo técnico responsável. Isso o próprio documento já prevê. Então, essa questão ambiental por si só, eu não vejo como uma maior preocupação. O que me preocupa nesse documento é quando a gente surge para aquela questão de que a área do produtor rural não pode estar sobreposta acima de determinados limites, aí de 100 hectares até 500, 8%, de 500 a 1.000, 6%. Ele tem um escalonamento de que essa propriedade não pode estar sobreposta a áreas indígenas e quilombolas. E no Mato Grosso do Sul, em particular, nós temos uma preocupação toda vez que se fala de demarcação de áreas indígenas, porque é uma demarcação que não tem fim, né, Sérgio? Hoje é um terror para o produtor rural ter uma fazenda que seja lindeira de uma aldeia indígena, porque amanhã eles podem querer aumentar o tamanho dessa aldeia, e depois faz uma demarcação, aumenta novamente. Em particular no Mato Grosso, todo o cone sul do estado, por exemplo, inclusive a cidade de Dourados, que é o segundo maior município do estado, está, vamos dizer assim, na reta de uma discussão de demarcação indígena. Então, em particular, no Mato Grosso do Sul, o que me preocupa é esse critério aqui em relação à sobreposição de área indígena. Fora essa questão da segurança jurídica, né? Que se não são as invasões, né, áreas indígenas, até mesmo interpretação de antropólogos da própria FUNAI, na determinação de áreas que possam ter anteriormente povos originários, enfim, toda essa discussão. Agora, não é um documento, não é um protocolo, não é uma ideia relativamente nova, mas que leva uma preocupação aos produtores, doutor Juliano. Quem mais quer dar satisfação sobre aquilo que está sendo feito aqui no Brasil? É a indústria para os compradores internacionais, porque a indústria vai precisar do fornecimento de gado também desses mesmos produtores, nestas mesmas áreas em que, da abrangência, por dizer assim, do Cerrado brasileiro, onde há produção de animais para abate, não? Sérgio, o termo da moda hoje na comunidade internacional, vamos dizer assim, nos grandes players do mercado internacional, é ESG, que é Environment, Social e Governance, que é governança, social e desenvolvimento. E a partir disso eles criam inúmeros critérios para dizer que as atividades empresariais ao longo de toda aquela cadeia de desenvolvimento de qualquer atividade, inclusive do agro, né, que a gente tem as atividades anteriores e exteriores da porteira, obedecem a esses critérios que alguns burocratas criaram lá em algum lugar. Então eu vejo que existe uma pressão de uma comunidade internacional, que pode ver que são elas, inclusive organizações não governamentais aqui, que iniciaram esse projeto. E aí as empresas que precisam operar na bolsa, ter investidores, JBS, Marfrig, que são os dois maiores compradores de carne no Brasil, né, frigoríficos, e estão aqui nesse protocolo, às vezes eles ficam numa sinuca de bico e são obrigados a aderir a esse programa, porque eles também são uma empresa e precisam operar na bolsa, pegar dinheiro, investidor, aquela coisa toda. E aí eles criam esse tipo de protocolo, como eu repito, que pode ser uma questão de atenção ao produtor rural. Eu não acho que eles vão querer inviabilizar a produção de carne, porque eles têm interesse de comprar carne para manter a atividade deles. Mas essa questão indígena, em particular, me chama muita muita atenção, porque, ao contrário do que a gente vê nos eventuais bloqueios ali do CPF ou do CNPJ em que se opera a venda de gado para frigorífico, com questões ambientais,
as questões ambientais, você pode provar que aquele bloqueio foi errado. Ele tem um critério para você reverter a situação. Mas nos indígenas e nos casos de trabalho escravo, por assim dizer, você fica negativado enquanto perdurar o registro nos cadastros. Não tem como contornar isso. Então essa é a minha preocupação maior, que a gente vai ter que ver como é que resolve isso, né, Sérgio? Bom, inclusive nós vamos disponibilizar esse arquivo, né, para que os produtores possam acompanhar e ver, né, detalhes, tentar entender detalhes a respeito desse protocolo, né, voluntário, né, de fornecimento de gado, né, de monitoramento de fornecimento de gado. Chama atenção na página 27, doutor Juliano, sobre essas questões voltadas à autodeclaração do produtor, né? Critério de produtividade. Tem a informação do proprietário, município, o CAR, né, que já tem essas informações a respeito da atividade um próprio CAR, né? As informações do produtor, nome do produtor, CNPJ, o CPF, sistema de produção, alimentação dos bovinos, engorda, confinamento, semi-confinamento, recria, enfim, qual tipo de suplementação alimentar, né? E até mesmo fotos do sistema de produção de bovinos. É um critério bem, eu diria, um tanto quanto burocrático, né? Invasivo, né, Sérgio? Invasivo, exatamente, né? Porque aqui diz para mostrar que eventualmente não tem a triangulação de gado de animais de áreas que não tem essa conformidade. Mas isso não representa, de repente, um controle sobre a produção, né? Indiretamente haveria o governo, a entidade, lógico, que monitora toda essa situação, detalhes a respeito de cada produtor, né? É invasiva demais essa situação, como o próprio doutor Juliano está comentando, né? Porque é controlar praticamente tudo. Não é isso? Ó, a gente pode analisar esse critério aqui deles por dois vieses. O primeiro, que a gente entende por que eles colocaram isso. E o próprio documento usa o termo lavar gado, ou seja, eles não querem que uma propriedade que foi embargada, vamos usar esse termo, o termo que usa no documento é bloqueada. Então, o cara está com a área bloqueada, o que ele vai fazer? Na cabeça de quem elaborou o documento, né? Ele vai jogar o gado dele para uma fazenda vizinha e vai tirar por ali. Então, o documento aqui, o protocolo, prevê isso, que todas as propriedades apresentem uma média de produtividade com as GTAs depois do animal saindo da área, aquela coisa toda, declarando se é recria de animais, se é engorda, se é confinamento, enfim, para ver se aquela área, com as fotos, etc., são compatíveis com aquela produtividade, para evitar essa triangulação de gado, como você disse. Esse é o viés das empresas. Agora, se a gente analisar pela perspectiva do produtor rural, particularmente eu acho isso muito invasivo, porque você abre, inclusive, algum segredo que você tem ali de tecnologia mesmo. Você produz o seu gado, você tem uma produtividade maior, enfim, você vai abrir. Aqui não é nem para o Estado, é para empresas, né? Vamos dizer assim, inclusive empresas internacionais. O seu estoque, como que você produz, o que você tem, né? Será que se a gente pedisse para as empresas abrirem isso para a gente, elas abririam? É claro que não. Então, assim, foi além, né? Foi demais. A gente está vivendo numa sociedade meio que de controle e o bom senso precisa ser restaurado, porque está demais realmente. Não faz sentido você abrir a sua vida inteira, todo o seu patrimônio, a sua produtividade, tudo que você tem para você poder vender aquilo que você produz. Ao passo que o frigorífico não abre isso para exportar carne e nem abre para comprar a carne. Ou seja, na íntegra, aliás, na essência, seria o termo mais correto, esse documento é bonito, né? Bem feitinho, bem elaborado, regras, teoricamente, diante da sustentabilidade, né? Diante daquilo que o mercado internacional exige, né? Um documento para inglês ver, né? Não digo nem para o chinês, né? Mais para inglês ver. Essa é a sensação que eu tenho mesmo. Fizeram um documento bonitinho para inglês ver. Sim.
porque na prática o produtor já tem todas essas atividades, já segue praticamente todas essas regras, né? Mas, enfim, num primeiro momento, a gente observa que não há grandes preocupações para aqueles que estão lá adotando as regras dentro daquilo que já foi estabelecido anteriormente. É isso, doutor Juliano? Olha, me parece, Sérgio, que no primeiro momento não vai mudar nada para o produtor. Eu até liguei para alguns produtores hoje de manhã, liguei para 5. Eles nem sabem desse protocolo. O que eles reclamaram para mim mesmo foi que no Mato Grosso do Sul tem um programa do novilho precoce, por exemplo, e que analisava a carcaça, a idade do animal, aquela coisa toda, e aí o produtor rural conseguia um bônus ali no preço do arroba do boi, cada vez que fosse matar, um desconto no ICMS. E esse ano o governo do estado alterou os critérios para esse novilho precoce, criando uma segunda categoria, que também deve ser atendida, uma categoria social, vamos dizer assim, e que se estabelecem 83 itens para serem atendidos, além da qualidade da carcaça da categoria que já vinha fazendo. O que, na prática, vai inviabilizar essa certificação do novilho precoce para quase grande maioria dos produtores rurais do Mato Grosso do Sul. Bom, de alguma forma, isso também é mais um critério, né, de empecilho, né? Como a gente sabe exatamente, porque no primeiro momento incentiva-se o produtor a seguir todas as regras, né? Buscar a melhor da qualidade, da genética, sim, isso aí é uma obrigação, não tenha dúvida nenhuma. Mas esses incentivos acabam do dia para a noite por uma canetada, por dizer assim, não, doutor Juliano? Pois é. E assim, a troco do quê, né? O agro movimenta o Brasil desde que o Pedro Alves Cabral chegou aqui, né? E sem o agro, o Brasil não vai para frente. O Brasil é o celeiro do mundo aí, precisa alimentar o mundo e a comida vem daqui. E se cria cada vez mais burocracias ao invés de facilitar o trabalho do produtor rural. Ora, para que você, num programa de novilho precoce, por exemplo, particularmente, criar 83 critérios sociais, sendo que você já tem as outras instituições que fiscalizam? Você tem o IBAMA, o IMASU, que já vê as questões ambientais, você tem aí o Ministério Público do Trabalho, que está para fiscalizar e punir eventualmente trabalho escravo que exista. E voltando ao protocolo, então, do Cerrado, isso aí não é nem uma lei, isso é um complô feito por organismos que compram, por empresas. Então aí fica até mais difícil você passar sobre isso. Porque quando existe uma lei, alguma coisa, você questiona a lei na justiça, você diz que a lei é inconstitucional, eventualmente, enfim. Agora, quando os particulares se reúnem e criam esse tipo de situação, é muito mais difícil, embora não seja impossível, né? Mas é muito mais difícil reverter isso no Poder Judiciário, por exemplo. Inclusive o documento é patrocinado pela União Europeia, né? Está bem claro, inclusive logo nas primeiras páginas aqui, além de empresas voltadas, internacionais voltadas ao consumo de alimentos produzidos aqui no Brasil, distribuídos pelo mundo todo. Bom, de qualquer forma, doutor Juliano, é bom esperar os próximos capítulos, é isso? É isso. E se eventualmente existir algum tipo de bloqueio para o produtor rural, lembre-se que o próprio documento prevê mecanismos para você se defender dele a fim de que libere aquela sua área. Por exemplo, você pode mostrar as licenças de desmatamento, os projetos que você teve ali de recuperação de área, ou mostrar que tem um falso positivo, ou eventualmente que se você tem uma restrição em uma propriedade, aquilo não pode bloquear o seu CPF para as outras propriedades eventuais que você tiver. Então, não aceite calado qualquer tipo de absurdo e negativa que houver, e vamos esperar para ver o que acontece com fé de que não vai mudar nada no dia a dia. Tá certo. Doutor Juliano, só para poder finalizar, nesses contatos que teve com os outros produtores, né, do MS, preocupação hoje em dia com essas fazendas, propriedades que já foram invadidas, como é que está sendo esse movimento, né? A Justiça está dando reintegração de posse aos proprietários ou está ainda no banho-maria essa situação toda?
Olha, Sérgio, assim, eu confesso para você que eu não vou saber detalhes de como que a justiça está atuando. O que eu sei é que depois daquela decisão que teve do Supremo Tribunal Federal envolvendo o marco temporal, que foi muita coisa dito na imprensa sobre aquilo, eu acho que nós tivemos uma entrevista aquela vez também, eu dei uma entrevista aqui explicando. O que eu achei interessante naquela decisão é que eles, a pretexto de afastar o marco temporal, eles acabaram aceitando de alguma medida. Porque eles dizem, os ministros naquela decisão, que o Estado vai aceitar a validade dos títulos de propriedade e das posses de boa-fé das áreas até aquela data. De modo que quem chegou à data da promulgação do marco temporal, com título de propriedade ou com posse de boa-fé, sem que tenha tido renitente esbulho ali naquela briga, né, de reintegração de posse, enfim, nenhum tipo de querela na área naquela data, então o Estado não vai poder tirar a pessoa lá de cima antes de indenizar a pessoa pelo valor da terra e pelo valor da benfeitoria. Ou seja, isso aí já serviria para segurar esse ímpeto. Eu vejo, assim, eu já até atuei em causas assim, a justiça, sim, dá a reintegração de posse em alguns casos. Só que o problema que acontece, vou contar um caso particular. Sim. Dava a reintegração de posse, foram 5 ou 6 reintegrações de posse. Aí o oficial de justiça sai de lá, Sérgio, o pessoal volta. Aí você tem que ir lá na justiça fazer outra reintegração de posse. Nas finais, assim, nas últimas, os indígenas não estavam nem desligando o fogão. Ainda falavam, não vou desligar o fogão porque você vai sair daqui e a gente vai voltar para cá. Então é uma situação assim que o Estado tem que fazer alguma coisa, porque ele próprio vai acabar sendo prejudicado. Tá certo. Doutor Juliano Kery, prazer em falar contigo, reencontrá-lo aqui nessa edição, primeiro para o Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, depois certamente nas mídias sociais, essa entrevista vai ficar disponível também. Meu muito obrigado, até uma próxima, e certamente esse assunto ainda vai dar muita interpretação, muitos capítulos dessa novela para frente. Tomara que da melhor forma possível, né, que não seja apenas um documento, ou, ao que tudo indica, não venha prejudicar os produtores e inviabilizar a atividade no Cerrado, não só no Mato Grosso do Sul, mas em outras regiões em que esse bioma se faz presente. Mais uma vez, obrigado, doutor Juliano. Obrigado, Sérgio Braga. Um abraço a todos. Obrigado, da mesma forma. Bom, e a todos que estiveram conosco, eu lembro mais uma vez e sempre, vá lá, curta, comente, compartilhe as nossas mídias sociais, todas as notícias, todos os recortes das principais entrevistas aqui do Tempo e Dinheiro estão disponíveis nas mídias sociais que aí estão. Vá lá, se inscreva, curta, comente, compartilhe e avise os amigos. Faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Tá aí o João Batista ao vivo, como sempre, lá teclando, né? 1998132915. Esse é o telefone do Clube de Assinantes do T&D. E a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.